Pronto. Iniciamos nossa gravação aqui dessa nossa primeira aula interativa que vai ter. E essa semana teremos 2 aulas, uma hoje e outra quarta-feira. A ideia dessas aulas é, primeiro, possibilitar, obviamente, tirar dúvidas das pessoas, tanto na parte de direito material aqui comigo, como na parte de processo, com o professor Diego, como também falar de algumas outras coisas que a gente acha importante. Por exemplo, eu preparei para a aula de hoje aquilo que eu chamo de mapa das petições, que é para você, com muita facilidade, identificar a peça que você vai cair. Eu sei que tem gente que só está me escutando, né? O Matheus mesmo disse que está no trabalho, só está escutando, mas depois ele consegue assistir e pegar. Por que isso? Porque com a experiência que a gente tem, uma das coisas que as pessoas mais sentem dificuldade é identificar a peça. Né? A gente não pode ser ingênuo de achar que a segunda fase a peça não é importante, ela é extremamente importante. E aí as pessoas vão para a segunda fase e ficam ali muito ansioso, muito nervoso, meu Deus, e se eu errar? E, bom, direito civil é maravilhoso porque é fácil de você identificar as peças que vão cair. E aqui, nessa primeira, Diego, o que é que tu acha da gente fazer assim? Eu vou fazer nesse mapa e tu vai fazendo um apontamento ou outro que o aluno possa achar importante em cada peça. Porque a gente faz essa bate-bola e abre aí um tempinho para tirar dúvidas. E na quarta-feira, a gente deixa realmente para a galera trazer as dúvidas, quem sabe até consegue mais tempo. Perfeito. Gostou da ideia, meu amigo? Certo, pode meter bronca. Beleza. Pessoal, vamos embora. Deixa eu jogar aqui a minha tela compartilhada para vocês. Compartilhar aqui essa tela. Abriu aqui para mim. Pronto, maravilhoso. Tela compartilhada. E vamos embora. Pessoal, olha só. Hoje vamos conversar sobre isso que eu gosto de intitular de mapa do tesouro para a peça certa. As pessoas sentem muita dificuldade na hora da prova de assim, qual é a peça que eu devo utilizar, mas em civil, com poucas perguntas, você consegue com muita facilidade identificar a tua peça. Poucas coisas você tem que atentar na hora que estiver lendo o teu caso concreto, e aí você vai saber com muita facilidade como fazer, né? Deixa eu ver aqui, tem gente pedindo para participar, vou sempre autorizando aqui. Deixa eu jogar aqui para o pessoal. Parará, perê. Pronto, tudo certo. Vamos embora. Bom, pessoal, olha só. Quando você está fazendo lá a tua peça, você pegou, chegou lá no dia da OAB, tá? Pegou um caso concreto gigantesco. O que é que eu tenho que atentar para identificar a peça com facilidade? Primeiro de tudo, eu aconselho você, quando ler, procurar se existe alguma decisão. Se teu caso concreto fala em decisão. Por quê? Porque a gente só vai ter 2 caminhos. Ou ela fala sobre decisão, ou não fala sobre decisão. Não tem nenhum lugar que apareça lá que foi proferida uma decisão, foi dada uma decisão, claro, decisões e sinônimos ali, né? Se eu não tenho decisão, a gente vai ter só poucas peças possíveis. Eu vou, vez por outra, ficar aqui adicionando pessoas que estão pedindo, tá? Então, vamos lá. Eu tenho poucas peças que são possíveis. Quais são elas? Ou eu vou ter uma, vou jogar aqui, canetinha e jogar de preto. Ou eu vou ter uma inicial, ou eu vou ter uma contestação, ou eu vou ter uma réplica. Se eu não encontro a palavra decisão em momento nenhum,
Ou eu vou ter um inicial, ou eu vou ter uma contestação que pode vir ou não com reconvenção, e eu posso ter também uma réplica. Como é que eu sei se eu vou estar com um ou outro? Bom, nesses dois aqui, se eu estiver falando de contestação com réplica ou inicial, eu vou ter uma procedência. Se for só a contestação pura e simples, eu não busco procedência. Então, a gente aqui não vai querer procedência. Teu caso lá não vai falar de alguém querendo que seja procedente o pedido, né? Se tiver se for inicial ou inicial com contestação, ele vai deixar muito claro que o teu cliente quer que aquilo ali seja procedente. Réplica, acho extremamente difícil cair. A FGV nunca cobra réplica. Estou aqui só trazendo para vocês saberem, mas ela nunca cobra réplica. Então, ó, não fala em decisão inicial, contestação com ou sem reconvenção ou uma possibilidade de réplica. Lembrando sempre que nas iniciais podem vir lá os procedimentos especiais, que não deixam de ser iniciais, né? Um inicial de alimentos é um procedimento especial, mas é uma inicial. Digam, sobre essas três aí, o que, é que traria de apontamento para o pessoal que eles têm que prestar atenção? Pronto, um ponto bem interessante que você falou, né? A réplica não vai cair, pessoal. É muito absurdo cair uma réplica para vocês. Mas saiba que a réplica, basicamente, nesse caso, a partir do momento que o autor traz a petição inicial, né? Não é caso de audiência autocompositiva, né? Porque pode ser caso de audiência autocompositiva, que não vai ser o caso porque não é peça a audiência. Então, levando em consideração que a questão vai deixar muito claro que não vai ter essa audiência, por quê? Porque o direito não é disponível, porque as partes não quiseram audiência. Nesse caso, né, o réu ele terá citado, integrando-se ao processo intimado para contestar naquele prazo legal de 15 dias úteis, né? E assim, quando é que vai ter a réplica? Só puxando um parêntese em relação ao que Rafa disse, né? Basicamente, quando o réu traz a contestação às preliminares do artigo 337, é a primeira situação em que vai haver a réplica, ou aquela defesa indireta, né, que são os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral. Então, basicamente, trazendo isso, o réu na contestação, saiba que é uma réplica, mas isso não vai cair, porque isso não mede o conhecimento técnico de vocês. O que vai cair, como o Rafa disse, são peças mais complexas, mas saiba o que é uma réplica, né? Em relação à inicial, como ele colocou também, envolvendo procedimentos especiais, fique esperto, porque vocês vão estar com o código na mão. Então, quer queira ou não, a gente está vendo, a gente já viu basicamente o grosso em relação à petição inicial, já viu o grosso em relação à contestação, já viu o grosso em relação aos principais recursos, e é basicamente amoldar aquilo naqueles pontos específicos dos procedimentos especiais, sabe? Que são inúmeros, né? Então, quer queira ou não tem muita novidade, e eventualmente cair no procedimento mais que especial, como foi a última exame de ordem, né? Aquela questão da interdição foi uma ação bem específica, né? Embora a gente já apostasse, o Rafa já tinha dado a carta na manga aí. Então, levando isso em consideração, saiba que é basicamente amoldar aquilo ali e que, de fato, como são vários procedimentos especiais, só para finalizar esse ponto, nem às vezes o examinador nem tem esse conhecimento tão técnico para fazer um espelho tão pesado para vocês. Então, vai ser algo mais simples. Então, até torça, se eventualmente cair algum procedimento especial, que vai ser algo mais bobinho no espelho, algo mais direto, mais objetivo, é diferente daquela coisa mais batida, né? Uma ação de cobrança, por exemplo. Isso aí, sei lá, né? É a base, uma ação indenizatória envolvendo uma petição inicial. Então, torça às vezes para ter um procedimento especial. Não se assuste na hora da prova, não. Se vir um procedimento especial, eita, peguei aqui, é uma decisão, uma apelação, vou pegar aqui o grosso, vou tentar trazer alguns pontos chaves que o código vai dar na tua mão. Então, sem aperreio, não se aperreie com isso. Rafa vai dando uma adiantada aí, né? E eu vou sempre dando uma fechada no raciocínio. Isso. Eu, sendo muito sincero com vocês, considerando que a última prova da OAB foi uma inicial, eu não aposto no inicial agora. Minha aposta não é essa. Eu vou deixar para trazer minha aposta na quarta-feira, mas eu não aposto de jeito nenhum no inicial. A FGV repetir peças é muito, muito, muito difícil. Então, se ela já veio com o inicial, provavelmente ela não vai vir com isso de novo, tá? Eu não aposto nisso, não vai ser minha aposta de quarta-feira, mas quarta-feira, quem assistir aqui vai pegar a minha aposta em primeira mão. E aí, vamos embora. Dito isso, vamos lá. Estou aqui ainda mapeando a minha peça. Li lá, pá. Vi que, diferentemente do que a gente conversou, o meu caso concreto fala sim em decisão. Beleza, tem uma decisão. Se eu vejo que tem uma decisão,
Meu questionamento tem que ser... cadê? Deixa eu jogar aqui. Meu cliente está satisfeito? Meu cliente está satisfeito com aquela decisão que foi dita? Por quê? Porque se teu cliente está satisfeito, e aí vamos mudar aqui a cor, vamos mudar aqui a cor, vamos jogar aqui um verde bonito, a peça que vai ser cobrada nunca vai ser um recurso, tá? A peça ali cobrada nunca vai ser um recurso. Se eu já tenho uma decisão, e atenção, se eu tenho uma decisão, se eu tenho um cliente satisfeito, a minha peça aqui vai ser um cumprimento de sentença. Peça essa que eu acho bem tranquila de ser cobrada, muito fácil, principalmente porque o examinador sabe que você não tem aí equipamentos para fazer atualização de cálculo. Então, ele vai te colocar valores específicos e dizer aquilo ali que vai ser cobrado. Cuidado só para não vir assim. Houve uma decisão homologatória de acordo extrajudicial. Por quê? Decisão homologatória de acordo extrajudicial não é cumprimento de sentença. Aí é título executivo. Cuidado nessa diferençazinha aí. Diegão, sobre cumprimento de sentença, antes de a gente entrar na parte recursal, o que é que tu traria aí para a galera que eles têm que lembrar, que eles têm que atentar? Pronto, vamos lá, pessoal. Em relação ao cumprimento de sentença, a gente já fez uma aula bem interessante para vocês, bem objetiva. O cumprimento de sentença é bem básico, porque, de fato, você já tem um título executivo judicial, que é a sentença condenatória, normalmente. Né? Então, tem a sentença condenando alguém a pagar alguma indenização, então você já tem esse título executivo judicial. E título executivo judicial, você gera, né, um cumprimento de sentença. E o que é um cumprimento de sentença? É basicamente você reforçar o que está na sentença, dando um prazo de 15 dias para o indivíduo pagar voluntariamente. E, caso não pague, você vai fazer com que haja a abertura do prazo dele, também de 15 dias para impugnar, junto com outros pedidos. Quais são? Então, basicamente, é o seguinte, cumprimento de sentença, só para a gente não alongar tanto, porque você tem aula sobre isso, mas saiba que muito simples a peça, primeiro ponto. Segundo ponto, observar se é um título executivo judicial. Muito cuidado, porque, por exemplo, uma sentença arbitral, sentença do árbitro, você diz, não, sentença do árbitro é produzida fora do judiciário. Se é produzida fora do judiciário, extrajudicial. Então, título executivo extrajudicial, cuidado. A sentença arbitral é um título executivo judicial. Então, geraria um cumprimento de sentença, embora não tivesse um processo prévio condenando alguém. Então, casquinha de banana que você tem que saber realmente quais são os títulos executivos do 515 e bem como os títulos executivos extrajudiciais também. Tem que estar isso bem marcadinho no teu VADMEC. Em relação aos pedidos de cumprimento de sentença, saiba que, preste atenção, tá? Vai depender pagamento de custas processuais. Então, assim, a depender do Estado da Federação, eu não sei se ele vai deixar claro isso na questão, se ele disser, não, o Estado, ele arca com custos envolvendo cumprimento de sentença, saiba que, de fato, você tem que estar com aquele adimplemento ali expresso no seu cumprimento de sentença. Saiba que você vai pedir inicialmente ao juiz o prazo para pagar, para eles pagarem voluntariamente no prazo de 15 dias, de forma tranquila. Caso não paguem, é que o cumprimento vai produzir efeitos, que é caso em que há também a intimação do executado para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença. E saiba também que ele não pagando no prazo de 15 dias, se liga, viu, pessoal? Multa de 10% e honorários de 10% também, tá? Tudo isso deve estar expresso na peça do cumprimento de sentença. E o pedido final do cumprimento de sentença é óbvio, né? Satisfazer-se da obrigação, o adimplemento obrigacional, envolvendo aquela obrigação do título executivo que está ali, que gerou base para esse cumprimento, tá? De forma bem objetiva, bem direta. Então, aqui, ó, cumprimento de sentença, galera. Artigo 515, não é isso, Diegão? 515 para a galera. Deixa eu aproveitar e colocar aqui em cima já, nessa da inicial. Na verdade, mas 3, né? Mas, na verdade, 515 você tem ali os títulos executivos, gera ali... títulos executivos, exatamente. De forma geral, E aqui, o da petição inicial, aquele nosso bom e velho
319. Não é isso? 319? Isso. Da petição inicial lá, toda estruturadinha, bem bonitinho. Rafael, pode vir uma contestação de cumprimento de sentença? Pode, a famosa impugnação. Acho muito difícil vir uma coisa dessa, mas aí vocês sabem que existe, claro, a impugnação, né? O outro lado, quando você quer se defender. Seguindo aqui. Opa, jogar aqui agora. Mas pode ser que não, Rafael. Oi? Tá ativado aí, o pessoal tá perguntando alguma coisa que eu não tô sem acesso ao chat. Deixa eu ver. Não, o nosso chat tá sem nada, tá sem nada. Pessoal, não se aprende não, a gente tá aqui para... Pode perguntar, galera, vai perguntando aqui. Aí, vamos lá. Rafael, tem o meu cliente aqui, ele não ficou satisfeito. Ele não tá felizão aqui, não. Opa! Voltou aqui. Peraí, deixa eu jogar aqui, canetinha. Meu cliente, ele não ficou satisfeito. Se o teu cliente não fica satisfeito, obviamente, a gente vai estar em uma situação de recurso, tá? Se o teu cliente não está satisfeito, obviamente vai ser uma situação de recurso. Por quê? Porque ele quer uma mudança nessa decisão. Aí, ó, minha próxima pergunta. Vejam aqui que tudo é mapeando, ó. Sim, não, quais as peças? Sim, não, qual a peça? Não, não é recurso, beleza. Ou melhor, se eu não estou satisfeito, é um recurso. Mas para saber qual é o recurso, aí a minha pergunta tem que ser: quem deu a decisão? Quem decidiu? Foi um juiz de primeiro grau ou foi lá no nosso querido segundo grau? Bem, se quem decidiu foi um juiz de primeiro grau, se quem decidiu foi um juiz de primeiro grau, vamos aqui mudar um pouquinho a cor. Quais as peças que podem aparecer? Quais as peças que podem aparecer? Apelação com recurso inominado. Apelação ou recurso inominado aí, claro, dependendo se eu estou falando de um processo que correu lá nas varas comuns ou no juizado especial. Pode cair também, nunca vi a FGV cobrar, mas pode cair um embargos de declaração. O famoso ED. Nunca vi a FGV cobrar, mas ela pode trazer aí um ED, falar de uma decisão que foi obscura, que foi omissa, e aí ele pode trazer também isso, ou pode vir com um agravo de instrumento. Quer dizer, eu vou até mudar aqui essa cor, Diego. Por quê? Porque a galera tem que lembrar que o agravo de instrumento, não vamos nem deixar aqui de roxo, vamos mudar essa tonalidade, que é para a galera depois lembrar que o agravo de instrumento é para decisão interlocutória, tá, galera? Então, ó, falou em decisão, eu vou ter que prestar atenção. Eu estou falando de uma decisão final, é uma decisão que tem força para pôr fim no processo, vulgo uma sentença. Rafael, é uma sentença. Seja com julgamento de mérito ou sem julgamento de mérito, é uma outra história, tá? Eu estou pondo fim ao processo, fim àquele momento processual, então, apelação ou recurso inominado ou embargo de declaração. Não, ele não está pondo fim ao processo. Está dando uma decisão interlocutória. Aí eu trago um agravo de instrumento. Diegão, considerações suas aí sobre essas três peças. Me diga lá, meu amigo. Bom, vamos lá. Pessoal, em relação à apelação, se ligar o seguinte, né? Apelação cabe de sentença. Filho não tem para onde correr. E sentença é o quê, basicamente? Sentença é o pronunciamento do juiz, tá? E põe fim à fase de conhecimento ou à execução.
Então, assim, aquele processo tido por um processo completo, ou seja, tem uma parte de conhecimento, vamos imaginar, uma ação indenizatória, aí condenou alguém a pagar o valor de indenização a fulaninho de tal, isso é a fase do conhecimento, onde está dando direito a alguém, dizendo quem de fato tem esse direito. É uma sentença que termina isso. Depois ele pode querer se satisfazer disso e vai findar também com outra sentença. Então, muita gente se assusta no processo, tem duas sentenças, como é que pode? Pode, por que não? Então, se liga nesse primeiro ponto. Então, da sentença, cabe sempre recurso de apelação, tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução. Primeiro ponto. Segundo ponto, em relação à sentença, tá? A sentença, como o Rafa mencionou, ela pode ser uma sentença com julgamento do mérito ou sem o julgamento do mérito. Sem o julgamento do mérito, pessoal, muito cuidado, tá? É quando não se consegue analisar os pedidos do autor por algum motivo que seja, algum vício. Então, de fato, o juiz, sei lá, está faltando legitimidade, está faltando interesse de agir processual com suas condições da ação, o juiz não vai conseguir dar andamento desse processo. Então, vai conseguir analisar os pedidos do autor. Logo, uma sentença que terminativa, uma sentença sem o julgamento do mérito. Não confunda a sentença terminativa com sentença que põe fim a processo, não. Sentença terminativa é um nome técnico que significa sentença sem o julgamento do mérito, artigo 485. Então, tem que marcar o 485 e tem que marcar o 487. E por que eu estou falando tudo isso? É para chegar somente nesse ponto aqui, que é a minha aposta, se eventualmente cair a apelação. Vai ser a apelação de uma sentença terminativa, sem julgamento do mérito. Sabe por quê? Sabe qual é a sutileza dessa apelação? Que ninguém lembra, artigo 485, parágrafo 7, ela tem um juízo de retratação. Ou seja, quando você apresenta esse recurso de apelação perante o juiz de primeiro grau, não é no tribunal não, pessoal, a apelação é no primeiro grau. Buf, você apresentou o recurso de apelação. Quando o juiz recebe essa petição inicial, muito cuidado, sabe por quê? Ele pode se retratar no prazo de 5 dias e voltar tudo só das sentenças sem o julgamento do mérito, tá? Muito cuidado. Cuidado com esse ponto em relação à apelação, que se cair a apelação, eu aposto nessa hipótese. Então, um dos pedidos vai ser, doutor juiz, queira se retratar no prazo de 5 dias dessa decisão que o senhor deu. Então, é o primeiro ponto em relação à apelação. Fechou. Em relação ao agravo do instrumento, se liga, nem toda decisão interlocutória é agravável. Apenas as hipóteses do artigo 1015. Ah, Diego, isso não é agravável. Vai caber aqui recurso. Cabe o recurso de apelação quando vier a sentença. Você vai alegar aquele preliminar do recurso de apelação, vai dizer, doutor juiz, ao longo do processo, teve uma decisão que o senhor deu que não era agravável, eu não podia manejar o agravo do instrumento. Logo, agora em apelação, eu quero que o senhor foque nisso aqui também, como margem de recurso, como margem recursável, tá? E se liga também que agravo de instrumento, pessoal, preste atenção, ela só cabe nas hipóteses do artigo 1015, mas em procedimentos especiais e em execução, independentemente da matéria, sendo uma decisão incidental, sempre vai caber agravo de instrumento. Ou seja, aquele rol do artigo 1015 que eu acabei de dizer a vocês, que somente agravável naquele rol, é para a fase de conhecimento. Foi para procedimento especial, a execução, toda decisão incidental ela é agravável. Em relação também, cadê? Embargo, declaração, muito difícil cair, artigo 1022. Né? Omissão, obscuridade, contradição, muito difícil, uma peça muito simples, né? Então, basicamente, não tem nenhuma pertinência. Talvez traga aí embargo, declaração para complicar a vida de vocês. Em que ponto? Quando você apresenta um embargo, declaração de uma sentença, por exemplo, ou de uma decisão interlocutória, qual é o ponto aqui? Até a intimação do julgamento dos embargos, o prazo para você apelar ou agravar está parado. Então, você ganha prazo para eventualmente recorrer e vai jogar isso na tempestividade do recurso. Porque o embargo, até a intimação da decisão dos embargos, eventualmente, se não houver nenhum complemento, seu prazo zerou para apelar, seu prazo zerou para agravar. E outro ponto também é, deixa eu ver aqui, agravo que eu mencionei, de segundo grau, acho que a Rafael vai começar a falar agora, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. É isso aí, pessoal. Concordo muito com o Diego. Embargo de declaração, acho muito difícil ser cobrado, porque é uma peça muito, muito simples de você identificar, mas se cair, aonde eu traria a atenção, além do que ele fala, onde eu vejo duas possibilidades, aí deve querer cobrar, ou ele pedir para você, como já aconteceu em outros momentos, dizer assim, a peça tem que ser protocolada no último dia do prazo, que é para ver se você está ligado que é um prazo de 5 dias só, e aí é uma pegadinha, que é para ver se pega as pessoas, ou ele falar de decisão
de embargos de declaração. E aí, no contexto todo, ele conta uma história, diz que houve embargos, diz quando foi a decisão do embargo e pede para você colocar lá o prazo. Aí ele pode jogar o embargo, mas como uma forma de saber se você está prestando atenção nisso daí. E sobre essa questão do agravo que o Diego falou, é realmente muito importante vocês lembrarem do parágrafo único. Ele estava falando, eu estava aqui catando o parágrafo único para ler para vocês do 1015. Por quê? 1015, rolzinho lá do agravo de instrumento, mas atentem lá para o que diz o parágrafo único. Caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença no processo de execução e no processo de inventário. Ou seja, ele aqui diz que, basicamente, qualquer decisão interlocutória nestes procedimentos aí caberia agravo de instrumento. E aí, se o teu caso concreto for uma situação dessa, eu sendo você, criaria um tópico específico de cabimento do recurso para explicar por quê. Porque certamente isso será contabilizado. Afinal de contas, se eu estou buscando ver se o aluno está lembrado do parágrafo único de um artigo, é porque eu vou cobrar aquilo ali na pontuação, e todo mundo sabe. Segunda fase, cada décimozinho é muito importante. Quem passou de 6 a 10 está com a mesma OAB. Então a gente briga por cada décimozinho ali, porque isso vai fazer uma grande diferença para a gente, né? Para a gente é muito interessante aí, Rafa, falou do parágrafo único, que embora ele mencione procedimento especial somente de inventário, o STJ já elastizou para todo tipo de procedimento especial, por isso que eu falei qualquer procedimento especial, embora o CPC no parágrafo único só mencione a ação de inventário. Mas, como eu acho que a FGV também não... Enfim, como também agora, né, tem a questão do microsistema dos precedentes vinculantes, tem que saber os repetitivos, a repetição geral, saiba que todo e qualquer tipo de procedimento especial, por entendimento consolidado já do STJ, embora o parágrafo único só mencione inventário. É isso aí, pessoal. É isso aí. Particularmente, aí, isso aí já é uma opinião minha, eu não apostaria, não vai ser a minha peça de aposta agravo de instrumento, porque teve há pouco tempo. Não vai ser a minha peça. Vamos descobrir na quarta-feira qual vai ser a minha, qual vai ser a Diego. Será que vai estar casando? Será que vai estar casando aí nessa próxima? E, galera, vamos lá. Vamos agora jogar a última peça aqui da gente, jogar agora de azul. Imaginando que houve uma decisão, meu cliente não está satisfeito, mas vai trazer lá uma situação de segundo grau. Foi uma decisão de segundo grau. Para falar de segundo grau, o que eu tenho que me questionar, o que eu tenho que perguntar é o seguinte: quem deu essa decisão? Deixa eu jogar aqui para vocês ainda de vermelho, porque a gente tá separando tudo bonitinho de vermelho, né? Cadê aqui a peça? Oh, meu Deus do céu. O som tá legal, Rafa, o meu som. Estou no estúdio novo, né? Então, quer queira ou não, o eco ele tá um pouquinho mais forte. Tá com um pouquinho de eco, mas tá dando para escutar legal. Tá dando um pouquinho de eco, mas tá dando para escutar legal. Rafael, quem deu essa decisão foi no segundo grau, não foi? Foi segundo grau, mas foi uma decisão do colegiado ou foi uma decisão de modo único? Quem deu foi a pessoa, foi uma decisão monocrática. E aí? Bom, neste caso, se eu tenho uma decisão trazida pelo colegiado, minhas peças podem ser, e aí eu aposto muito pouco nessas, galera, de verdade aposto muito pouco nessas aqui, é recurso especial, recurso extraordinário, meu bom e velho embargo de declaração, claro, pode vir, e também os embargos de divergência. Não aposto muito nessas aí. FGV não tem histórico de cobrar essas peças, tá? Ele não tem histórico de cobrar essas peças, mas pode vir. E aí, Diegão, alguma coisa... Até o recurso ordinário constitucional pode vir também nessa parte do colegiado. O recurso ordinário constitucional também, verdade. Ó, recurso
extraordinário constitucional. Essa daqui eu acho mais fácil cair para a galera que está fazendo direito constitucional do que cair para direito civil, mas pode vir, pode vir. E aí, dessas peças aqui, tu acha, tem alguma coisa que tu acha que pode vir, tu não acredita muito? Acredito. Pensa aí. Das peças muito complexas, sabe? Pelo tempo de vocês, é uma peça bem... Né? A gente viu o recurso especial, já gravou para a segunda fase, recurso extraordinário, falou da modalidade repetitiva, falou da modalidade não repetitiva, falou de repercussão geral, falou da questão federal ventilada, falou de pré-questionamento. Foi uma aula muito completa para a segunda fase, mas eu acho muito improvável cair, porque realmente tinha que ser ou as discursivas muito bobinhas, para você ter tempo de se debruçar nisso, ou realmente seria muita safadeza da banca. Eu acho muito difícil cair uma decisão para você impugnar de colegiado, porque realmente vai dar muito trabalho, tem muitos pontos para serem vistos, sabe? Exatamente. Seria basicamente uma peça feita com base só em súmula, em coisa assim. Muito difícil ter alguma coisa que não venha a se confundir com o mérito da questão, você fugir lá do que diz a súmula 7, que você não pode ficar atacando fatos. É muito difícil. Então, por isso, eu não acredito. Tanto é que a FGV nunca cobrou nada que venha daí. Mas explica um ponto-chave para identificar a peça de oposição. Ana, você diz uma peça de oposição contestação ou de cumprimento de sentença? Já a gente explica. Deixa eu terminar aqui e aí a gente conversa sobre isso, pessoal. E aí, a última coisa é... Não, Rafael, foi uma decisão monocrática, tá? Se foi uma decisão monocrática, minhas 3 possibilidades são o bom e velho agravo em recurso especial ou recurso extraordinário, agravo interno e, claro, o meu é D. Essas 3 peças aí podem vir caso uma decisão de segundo grau seja dada exclusivamente de forma monocrática. Então, esse aí é quem decidiu, não foi o colegiado, foi o desembargador relator. Ele puxou para ele e deu uma decisão. Ele é que colocou ali o entendimento dele, seja para não seguir, para não dar a liminar, ou para dar uma liminar, porque pode vir também, né? Eu vou agravar da decisão de segundo grau que deu uma liminar, e aí, nestes casos, a gente vai ter uma decisão monocrática. Diegão, sobre esses 3 aí, algum que você acha mais fácil de cair ou não acredita muito também que possa vir alguma coisa desse jeito? Rapaz, eu sou meio desconfiado, viu? Mas, sei lá, se eu fosse danadinho, eu botava um agravozinho interno, viu? Né? Dessas aí, o agravozinho interno é o que eu acho que pode vir mais. Por quê? Porque, pessoal, é basicamente a mesma estrutura de um agravo de instrumento. Vai ser a mesma estrutura de um agravo de instrumento, então você vai saber. A diferença central é que, em vez de ser uma interlocutória do primeiro grau, é uma interlocutória do segundo grau. Então, a pegada é essa daí. Enquanto lá no agravo de instrumento, como o Diego muito bem relatou para vocês, você não distribui, aí presta atenção. Rafael, quando vem um agravo de instrumento, eu devo já colocar lá para o juiz de origem? Não, você distribui direto no segundo grau. Você distribui direto no segundo grau porque está ali. Você é de competência originária do segundo grau. Já no agravo interno, né? Aí você já está no segundo grau, você não vai para STJ, não vai para STF, você agora busca o colegiado, aí você continua ali no segundo grau, mas fora isso, a estruturação é a mesma. Então, eu acredito que poderia vir aí. Seria uma peça interessante para eles cobrarem, se eles quiserem manter uma ideia de agravo de instrumento, mas não ser igual à peça que já foi recentemente, ele viria por aí. É uma aposta interessante. Já me antecipando, eu chutaria um agravo interno nessa aposta de prova. É uma aposta bem peculiar, mas alguma coisa está me dizendo. Se liga no agravo interno, a gente fez uma aula muito completa sobre agravo interno. Se liga que o agravo interno, basicamente, quando você apresenta, é perante uma decisão do relator, então vai ser apresentado perante o relator. Rapidinho, só um procedimentozinho para vocês entenderem, né?
A decisão monocrática do relator, ela pode se basear em qualquer recurso ou qualquer ação de competência originária do tribunal. Ou seja, chegou no relator, pessoal, relator porteiro. O relator, ele compõe órgãos fracionários ou pleno órgão especial, a depender do tribunal que tenha. Então, é como se fosse um porteiro ali, um primeiro iniciante, dentre desembargadores ou ministros, né? Para que vai fazer um filtro, né? Para que vai fazer esse filtro de admissibilidade do recurso. Então, assim, hipóteses extremamente excepcionais, o relator pode ir lá e decidir. Artigo 932, marca aí, 932 do CPC 2015. A regra, meus amigos, é que o relator não decida. Jogue para o colegiado, porque quando você já teve uma decisão de primeiro grau por um juiz, você quer que um colegiado veja a sua decisão. Você não quer que outra pessoa só veja. Então, a regra é que, de fato, o colegiado decida o seu recurso. Mas, como forma de facilitar os trabalhos, o artigo 932 dá alguns poderes ao relator a partir do momento em que existe, por exemplo, um precedente vinculante, alguma coisa focada naquela questão, alguma coisa que ele possa decidir de cara. Naquele caso específico, o relator vai lá e de cara mata aquele recurso, né? Decisão monocrática. Nesse caso, acaba agravo interno. Aí a pergunta é, Diego, agravo interno da decisão monocrática do relator, quem vai julgar é o colegiado, né? Você apresenta o agravo interno para o relator. Não é para o órgão colegiado, não. Primeiro ponto. Então, o relator é quem recebe o agravo interno da decisão dele. Cuidado também, que a gente viu muito isso na aula. Também tem juízo de retratação. Tudo isso vai ter que estar lá na parte final dos pedidos. A gente viu isso na nossa aula. Então, quem recebe é o relator. Tem juízo de retratação. E, conhecendo do recurso, ou seja, recurso admitido, você viu comigo todos os requisitos de admissibilidade, preparo, tempestividade, cabimento. Daí para frente, aí não. Quem vai decidir o mérito recursal, que é prover ou improver o recurso, aí é o colegiado. Aí joga para lá. Entendeu? Também se ligar que, se for caso de mais de uma tentativa de agravo interno, se ligar no pedido em relação à litigância de má-fé, a multa específica do agravo interno, tá? E é isso, basicamente, pontos-chave que a gente tem para falar sobre agravo interno, que a gente já viu com muita qualidade no nosso curso. Isso aí. Como o Diegão tá apostando aí no agravo interno, coloquei até aqui o artigo 1021, galera. Marquem direitinho no Vademecum de vocês, é onde ele começa a falar lá de agravo interno. Ele diz, olha, cabimento e tudo mais. Então, marquem aí o 1021. Antes da gente começar a responder aqui as perguntas, Ana fez algumas e a gente vai responder. Então, ó, basicamente, vejam que não é difícil você mapear qual peça você tem que fazer. Eu consigo mapear para vocês, né? A gente conseguiu mapear junto aqui, responder qual seria a peça que vai cair com base em 1, 2, 3, 4 perguntas. Você, com 4 perguntas, conseguiu mapear qual a peça que vai cair. Primeiro, teve decisão? Sim ou não? Primeira pergunta. Se não teve decisão, vai ser inicial, contestação com ou sem réplica. Ana, já a gente conversa sobre isso. Contestação com ou sem reconvenção e réplica. Teve decisão, beleza. Segunda pergunta, meu cliente está satisfeito com essa decisão? Se sim, cumprimento de sentença. Se ele não está satisfeito, terceira pergunta, quem é que decidiu isso daí? Foi um juiz de primeiro grau ou foi lá no segundo grau que houve essa decisão? Por quê? Porque se foi no primeiro grau, vai ser ou apelação ou recurso inominado, ou embargo de declaração ou agravo de instrumento. Já se foi no segundo grau, nossa quarta e última pergunta. Essa decisão veio do colegiado, recurso especial, recurso extraordinário, ED, embargo de divergência ou recurso ordinário constitucional, ou foi uma decisão monocrática, agravo, tanto em recurso especial como recurso extraordinário, agravo interno e embargo de declaração. 4 perguntas é suficiente para você achar com muita tranquilidade a tua peça ali. Rafael, mas sempre me disseram que direito civil tem 1 milhão de peças possíveis. Pessoal, por que vem essa ignorância das pessoas? Eu chamo de ignorância no sentido de falta de conhecimento. É porque eles olham os procedimentos especiais e se desesperam.
Mas eles esquecem que os procedimentos especiais são só petições iniciais com uma característicazinha ou outra diferente. Você vai, por exemplo, vamos lá, alimentos. Qual a diferença? Bom, o juízo, que vai ser lá aonde o alimentando está morando, qualquer tipo de ação, seja pedido, revisão, exoneração, tem que ser aonde a pessoa que recebe alimentos está, e o valor da causa, que é 12 vezes a pensão buscada. Mas a estrutura é da petição inicial, é do 319. É aquela coisa, eu tenho 1 milhão de peças, só que 999 mil vão pelo mesmo caminho. Então, não tem essa dor de cabeça, não tem esse estresse. Vocês viram aqui, ó, rapidinho eu consegui mapear e vocês vão conseguir também com muita tranquilidade, principalmente com esses pontos aí que Diego trouxe para vocês. Diegão, antes da gente começar a responder aqui as perguntas, mais alguma coisa que tu queira conversar sobre essas peças que os alunos têm que atentar? Eu coloquei aqui para eles, ó, artigos para marcar no Vadmecum hoje, galera. 319 para a petição inicial, 515 ali do cumprimento de sentença, porque vai falar quais os títulos, 1009 da apelação, 1015 do agravo de instrumento e 1021 do agravo interno. Tem mais algum outro artigo que tu recomende aqui já para eu anotar para eles? Não, para agora só. Quarta-feira eu vou trazer uns pontos peculiares, mas para agora tá tranquilo. Para agora, esses são os principais, né? Isso, perfeito, exatamente. E se ligar... Aí, vamos lá, galera. Se ligar também no ponto específico, porque assim, quer queira ou não, você se assusta muito com o civil é muito grande, né? Assusta bastante. Mas não se preocupe não, pessoal, porque é o seguinte, a facilidade da segunda fase de civil, e eu falo isso para confortar vocês, é identificação de peças. É o grande diferencial. Então, assim, é muito fácil identificar a peça, e a peça está toda no código, você consegue fechar bem direitinho com os pontos e consegue pontuar o máximo possível. Então, levando isso em consideração, você já está praticamente aprovado. O que vem na discussão, Diego, o direito civil, a discussiva, são questões pesadas, tem pontos ali que eu nunca ouvi falar. Bicho, que você pontuar ali, você não vai fazer civil para gabaritar a prova, você vai fazer civil para passar na exame de ordem. Então, assim, certando a peça, porque aqui você não vai ter dificuldade. Fazendo o beabá, você já pontuou muito na peça. E levando isso em consideração, o que vier na discursiva é lucro, embora você tenha bagagem aqui no CERF para conseguir fazer uma boa discursiva. Então, não se preocupe com 10, se preocupe com a nota mínima para ser aprovado, e tem muita facilidade. Tanto é que os índices de aprovação em civil são altíssimos, por conta disso. Entendeu? Sim. Fiquem tranquilos, a gente está aqui para isso, entendeu? Não tem para que ter desespero. É isso aí. Agora vamos lá para as perguntas aqui. Ana trouxe algumas. Ponto-chave para identificar a peça de oposição, de contestação. Bom, o que eu trago como ponto-chave é, você vai ler, não vai aparecer que foi dada decisão nenhuma, e você vai sentir que o teu cliente ele está se opondo àquilo que está sendo pedido. Diego bateu no carro de Rafael assim, e Rafael está querendo alguma coisa. Você é cliente de Rafael que está querendo, ou você é o advogado de Diego? Desculpa, Rafael é teu cliente ou Diego é teu cliente? Se Diego for teu cliente, você já está vendo o que ele quer combater. Aonde eu trago um destaque é o teu cliente só quer dizer não devo, não preciso fazer, ou não devo e ele me deve. Não preciso fazer e ele é quem tem que fazer para mim. Essa é a diferença entre contestação e contestação com reconvenção. Quem fez lá os nossos simulados viu que a peça de contestação com reconvenção tinha lá uma situação em que a pessoa diz, você não fez para mim, quando estava devendo um valor. E aí o teu cliente diz, opa, ó, eu não só não tenho que fazer, porque existe a exceção do contrato não cumprido, como ele está me devendo, porque o valor que foi acordado, a nota promissória que foi assinada, não foi paga. Por isso, quando eu tenho esse pedido contraposto, é a reconvenção, que graças a Deus, para a gente aí, desde 2015, não são mais peças separadas, vem tudo dentro de uma peça só. Meu conselho é, faça a contestação e crie um tópico de reconvenção. Mas isso é a estruturação que eu gosto. Diegão, o que é que tu acha disso daí? Essa pergunta de Ana. Deixa eu ver a pergunta. Tu tem como falar aí a pergunta dela? É sobre a posição, é? É explicar um ponto-chave para identificar a contestação. O que é que você falaria assim de contestação?
contestação, ela rebate a petição inicial, né? Então, o que vai trazer a contestação, como o Rafael mencionou, é basicamente 2 pontos. Quais são? Preliminares e o mérito. É basicamente isso. Mas pode vir a reconvenção que eu vou chegar nela. Mas básica da contestação, preliminares e o mérito. O que é que você busca com base nas preliminares? Você só busca 2 coisas. Extinguir o processo de cara. Doutor juiz, está faltando condição da ação. Doutor juiz, está faltando, sei lá, pressupostos processuais, matar o processo, primeiro ponto. Ou dilatar o julgamento do processo. Como assim? Você trouxe ali, doutor, o juiz ele é absolutamente incompetente, ou relativamente incompetente. O que, é que você quer fazer? Você quer jogar aquele processo para outra unidade jurisdicional, outra vara. Então, você vai dilatar, adiar o julgamento desse processo. Você quer complicar a vida do autor. Então, basicamente, a preliminar, ela busca isso. Ou matar o processo de cara, sem o julgamento do mérito, ou, de fato, buscar ali a dilação do julgamento, que é jogando para algum outro juízo, como juízo arbitral, se tiver uma convenção de arbitragem, para outro juízo do Poder Judiciário, enfim. Pronto, preliminares são isso aqui, tá? Em relação a preliminares, passou a preliminar, você vai para o mérito, que é isso. O mérito da contestação, pessoal, cuidado, como o Rafael mencionou, não é você contra-atacar o autor. O autor diz, eu quero A. Você diz, não há, por conta disso. Ponto. Ou seja, a contestação é uma defesa. Você não está dizendo, não há, mas C, não. Não há. Ponto. Isso é o mérito da contestação. Agora, se você quiser, não é A, mas ele está me devendo C. Isso é um contra-ataque. Não tem nada a ver com aquela parte de você tentar somente acautelar, se defender. Ali é a reconvenção. E a reconvenção, sinceramente, eu acho que não cai, porque ela pode ser cobrada como peça avulsa, sim. Você pode não contestar, ser revel, e você ainda assim querer, com um contra-ataque, apresentar uma peça autônoma de reconvenção. Aí é que eu acho que não vai cair bem. Mas, de fato, a reconvenção, como regra, ela vem dentro da contestação na sua terceira parte em relação a isso. Só muito cuidado com que ponto. Preste atenção agora para finalizar a reconvenção. Qual a diferença de pedir o contraposto para a reconvenção? É basicamente o seguinte, veja. No pedido contraposto, lá do juizado especial, que é como se fosse esse contra-ataque. Preste atenção aqui, tá? Você, normalmente, só contra-ataca lá no juizado, com um pedido contraposto. Você só contra-ataca quando esse contra-ataque tem alguma ligação com a petição inicial. Por exemplo, o autor, sei lá, bateram na traseira do carro do autor. Né? Então, ele entra com ação indenizatória contra mim, Diego. Eu sou réu, tá? Eu é que vou apresentar a contestação. Então, nesse caso, foi uma ação indenizatória, porque eu bati no veículo do rapaz e automaticamente eu fui acionado. Então, quando eu digo, olha, eu não vou pagar essa indenização por conta deste ponto, ou seja, uma compensação, ele está me devendo um valor, eu já conheci ele há muito tempo atrás, Rafa é meu parceiro de SES, mas foi ele que bateu na traseira do meu veículo, e vice-versa. Quando você tem ligação com a petição inicial, isso é pedido contraposto. Aí vem o pulo da reconvenção, que você toda vez esquece. A reconvenção no CPC, esquece no usar, ela pode ser um contra-ataque com base na petição inicial, ou seja, como se fosse um pedido contraposto, ou com base nos seus próprios fundamentos da defesa. Você pode ler o dispositivo que envolve a reconvenção lá, eu não lembro agora decorado o parágrafo, mas ele menciona exatamente isso. Pode reconvir aquele que busca a pretensão do autor ou do fundamento da defesa. Então, você esquece esse do fundamento da defesa, ou seja, você pode contra-atacar com base em algo que você descobriu somente quando for contestar. Então, é a diferença básica de reconvenção e pedido contraposto, fim de papo em relação a esse ponto, mas não acho que isso vai ser cobrado. É isso aí, é isso aí. Aqui, ó, Diegão até falou das preliminares, anotei aqui para vocês, ó, artigo 337, é o artigo das preliminares, artigo importantíssimo que vocês têm que trazer, que vocês têm que ter aí marcadinho no vademecum de vocês, que cair numa contestação, muito provável que caia isso daí. A pergunta de Ana depois foi sobre a estrutura de peças, qual pontua mais, recurso ou petição? Ana, sendo muito sincero, é igual. É igual, tá? Em ambos, eles vão pontuar a estruturação. Claro, se for petição inicial, 319, aí ele vai ver se você colocou todos os pontos ali.
Se for algum recurso, aí ele vai botar lá, querer que você fale de tempestividade, que você fale sobre preparo, essas coisas, mas eles pontuam igualmente. Outro foi ainda sobre o recurso. Pelo que eu vi aqui, o recurso nominado você não cogita. Sendo muito sincero contigo, Diego, eu acho que está tentando aí, estava dando um lagzinho. Se eu cogito recurso inominado, bom, sendo muito sincero, não descarto totalmente não. A grande questão é que, para o recurso inominado, você vai fundamentar, não no CPC, mas lá no artigo 41 da 9099, tá? Aí até puxei para vocês, tá? Artigo 41 da 9099, e aí você vai ter que saber, primeiro, o prazo, que é um prazo diferenciado, é um prazo de 10 dias só, cuidado nisso, e que não está vindo das varas, está vindo lá do juizado, Aí foi dada uma decisão de término lá no juizado, você quer recorrer, você vai entrar com o famoso recurso inominado, artigo 41 da 9099. Diego, do recurso inominado, alguma coisa que tu queira trazer? Eu acho muito improvável que o nominado cair. Mas eu vou trazer na quarta-feira mais uns pontos. Eu estava aqui no agendamento da quarta-feira, com o seu nominado, que são, a quarta-feira, aqueles pontos que não são tão apostas, mas que vale trazer algum ponto final. Que vale a pena, exatamente. Até porque tem, além das peças, pessoal, claro, tem as questões subjetivas, né? Então, a gente precisa aí, pode não vir na peça, mas vir alguma coisa ali, uma questãozinha subjetiva e tal, mais fácil, mas que você precisa atentar. E aí, para fechar, Daniel colocou aqui, há algum tempo não cai peça executória, tanto peça executória como em embargos. Daniel, sendo muito sincero contigo, peças executórias agora, eu não apostaria numa peça executória. Por quê? Porque uma peça executória é um título executivo extrajudicial que está lá, ó, deixa eu até anotar aqui para vocês, que está lá. Vou marcar aqui, vou anotar só para o povo marcar no Vadimec, não vai aqui, né? Tá aqui no... Opa, canetinha aqui. Tá lá no 784, nossos títulos executivos extrajudiciais. Eles vão se estruturar muito próximo de uma inicial. Vai ser uma inicial, mas com características específicas, porque eu já tenho um título, então não vou ter que construir a necessidade. Eu já vou direto querendo a execução, mas a gente vai estruturar muito ali, como está na petição inicial. E uma última coisa aí, lembrei aqui de uma peça que já foi da OAB há um tempo atrás e pegou algumas pessoas desprevenidas, foi um cumprimento de sentença que era cobrado como inicial. Como assim? Falou o caso lá de uma pessoa que teve uma ação penal condenatória, e nessa ação penal foi determinado que tinha que se pagar um valor à pessoa, né? E o réu não pagou. E aí você tinha que entrar com uma cobrança. Aí você não vai entrar na vara de execução penal, porque não era uma multa ao Estado. Tinha que ser numa vara cível. E como eu estou trazendo de uma outra vara para cá, aí teve que iniciar como uma petição inicial. É só uma pegadinha muito esperta da FGV para trazer a ideia de decisão e tal, tudo a pessoa... Peraí, isso aqui é um cumprimento de sentença. Mas eu tive que estruturar como uma petição inicial simples, muito simples na verdade. Foi um caso de indenização, exatamente, foi um caso de indenização, é aquela história, Diego bateu no carro, Diego atropelou Rafael, nem bateu no carro, atropelou. Houve uma ação penal, né, movida pelo MP, e nessa ação penal, Diego foi condenado a pagar a Rafael 20 mil reais. Ele não pagou voluntariamente, aí eu tenho que entrar. Só que eu não vou entrar na vara de execução penal, porque não é multa para o Estado. O que eu tenho que fazer? Pegar esse título e entrar com uma petição inicial, cobrando a ele. Seria uma ação de indenização. Só porque é um pontinho que a pessoa vê, eita, sentença, não é petição inicial. Mas pode ser. Por quê? Porque é basicamente uma indenizatória. Diegão, meu querido, algum apontamento final para os nossos queridos alunos? Já é 4 horas, a gente já está aqui encerrando. Não, acho que para hoje foi bem tranquilo, né? Mais ou menos uma horinha para a gente alinhar alguns pontos. Na quarta-feira a gente ainda vai fechar muita coisa, viu, pessoal? Não se preocupe não, a gente não vai alongar muito tempo. Assim, a gente sabe que vocês têm muitas pendências ainda para assistir. Revejam as aulas de peça realmente que a gente já focou, são as peças que são
mais cobradas, réplica, reconvenção. Você tem um código para isso, não vão inovar, acho muito improvável. Eu acho que vai vir uma prova mais fácil do que a prova anterior. Eu suspeito, eu não achei uma prova anterior tão fácil, tão direta, tão objetiva. Então, vocês estão no grande cenário, né? Vocês estão com as peças principais, a gente conseguiu trazer novas gravações atualizadas com vários pontos. Não tem para que ter desespero, a segunda fase vai ser tranquila, a peça vocês vão acertar com muita tranquilidade, e o que vier na discursiva, embora vocês estejam bem preparados, vocês vão pontuar para ter a nota mínima. Então, não tem para que desespero, não. Eu sei que a ansiedade bate, mas quarta-feira vai ter os encontros finais, e a gente ainda vira a possibilidade, ainda com o Rafa aqui, e eventualmente tiver alguma lacuna ainda, a gente ainda vê a possibilidade de mais algum encontro mais curto para que a gente feche com chave de ouro. Não se preocupe, não, a gente está agarrado aqui, ninguém solta a mão de ninguém, não tem para que ficarem aperreados, não, viu? É isso aí, pessoal. Fiquem tranquilos, a prova vai ser uma prova fácil, principalmente depois desse último papelão da FGV na primeira fase, onde ela não anulou a questão que era para ser anulada. Então, a segunda fase, ela vai vir mais leve, mais de boa. Diego já fez a aposta dele, quarta-feira eu faço a minha aposta, tá? Ana, respondendo a tua última pergunta, era para entrar após o trânsito em julgado? Sim, nesse caso específico, tem que ser após o trânsito em julgado, porque aí eu tenho um título realmente para executar. Certo? Galera, esse é o nosso mapa da petição. Espero que vocês tenham gostado. Quem não conseguiu assistir, assista depois, porque vai ajudar um bocadinho vocês. Essa aula aqui, assim que chegar o link para mim, eu já mando o pessoal do SES para eles postarem. Nos vemos na quarta-feira. Como o Diego bem falou, essa semana aproveitem para ou fechar a aula que estiver aberta, se você não conseguiu assistir tudo, ou se já assistiu tudo, fica ali no nosso laboratório de peças, revisando o laboratório para vocês ficarem afiadíssimos e afiadíssimas, responder qualquer peça lá no bate-pronto. Petição inicial, você pá, artigo tal e fazer de olho fechado. E só para certo, galera? Só para fechar com chave de ouro mesmo, como eu chamo aqui. Preste atenção, pessoal. O que é que eu aconselho para vocês nessa reta final? Claro que vocês devem ter algumas dependências para assistir aula e tudo mais, claro. Mas, assim, quer queira ou não, o que ficou agora, né, para essa semana de calendário, de cronograma, foi basicamente uma reconvenção, uma réplica, uma contrarração. Isso muito possivelmente não cai. O que eu faria se eu fosse vocês era revisar as aulas anteriores, porque aquilo ali é a cereja do bolo nas apostas da gente. Tirar todas as dúvidas que ficarem remanescendo em relação a essas aulas, como apelação, contestação, petição inicial, procedimento especial, execução, tirar a dúvida com a gente diretamente, não ficar focando, porque assim, não tenho pendência para ver, você acaba de consolidar, acaba não consolidando, que foi nessas apostas agora. Você acaba tendo mais informação e não fechando no que de fato pode ser cobrado. Então, focaria nas aulas até então, do cronograma até da semana passada, tiraria as dúvidas com a gente pontualmente, com o direito material, com o Rafa, processual comigo, no privado, no grupo, fique à vontade. E aí vocês chegariam muito fortes na prova. Eu não ficaria abrindo muita preparação, não, ao invés de estar revisando o que, de fato, a gente já pregou aqui como aposta, viu? E é isso. Quarta-feira a gente finaliza com tudo. Beleza, pessoal? Tchau, tchau. Cheiro no coração de vocês. Até quarta-feira. Ótimos estudos e qualquer coisa, tamo junto. Deixa eu parar aqui a gravação. Tchau.